Boa noite. Boa noite. O Datafolha divulga uma pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno. Procura-se o presidente do partido PROS, Eurípides Júnior. A Polícia Federal tem ordem de prisão contra ele e mais 7 suspeitos de desviar dinheiro público. E no Maranhão vai para a cadeia um ex-secretário estadual da Saúde. O presidente americano diz que o jornalista desaparecido no consulado saudita na Turquia deve estar morto. A partir de agora, no Jornal Nacional. Na segunda pesquisa do Datafolha sobre a intenção de voto para presidente no segundo turno, o Instituto afirma que Jair Bolsonaro, do PSL, tem 59% dos votos válidos e mantém vantagem segura sobre Fernando Haddad, do PT, que tem 41%. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos na semana passada. Agora tem 59%, com a margem de erro de 57 a 61. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos. Agora tem 41. Pela margem de erro, tem de 39 a 43. Quando entram na conta os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Datafolha ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 49% das intenções de voto, agora tem 50%, pela margem de erro de 48 a 52. Fernando Haddad, do PT, tinha 36%, agora 35%, com a margem de erro de 33 a 37%. Votos brancos e nulos somavam 8%, agora são 10%. Os que não souberam eram 6%, agora 5%. O Datafolha também pesquisou a rejeição. O Instituto perguntou, entre estes candidatos a presidente, gostaria que você dissesse se votaria nele com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum. Vamos aos resultados. 48% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Jair Bolsonaro e 33% responderam que votariam com certeza em Fernando Haddad. 10% disseram que talvez votassem em Bolsonaro e 12% responderam que talvez votassem em Haddad. 41% disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 54% responderam que não votariam de jeito nenhum em Haddad. Nesse levantamento, para cada candidato, 1% disse que não sabe. O Datafolha também perguntou aos entrevistados sobre a decisão de voto. Entre os que disseram que vão votar em Jair Bolsonaro, 95% afirmaram que estão totalmente decididos em relação ao voto. 5% disseram que ainda podem mudar. Entre os que disseram que vão votar em Fernando Haddad, 89% disseram que estão totalmente decididos e 10% que ainda podem mudar de voto. Dos que indicaram que vão votar em branco ou anular o voto, 74% disseram que estão totalmente decididos e 25% afirmaram que ainda podem mudar de ideia até a votação. O Datafolha também pesquisou o grau de importância da realização de debates entre Bolsonaro e Haddad. 67% disseram que é muito importante que sejam realizados debates entre os dois candidatos no segundo turno. 13% responderam um pouco importante. 19% nada importante. 2% não souberam. O Datafolha perguntou a opinião do eleitor sobre a presença do candidato Jair Bolsonaro nos debates do segundo turno. 73% disseram que ele deveria ir, 23% responderam que não deveria ir e 4% não souberam. O Datafolha entrevistou 9.137 eleitores ontem e hoje em 341 municípios. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Ainda nesta edição, você vai ver as atividades de campanha dos dois candidatos à presidência.
O juiz federal Sérgio Moro afirmou ao Conselho Nacional de Justiça que não quis influenciar as eleições ao divulgar trechos da delação premiada do ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci dias antes do primeiro turno. Moro enviou as explicações por determinação do corregedor do CNJ, ministro Humberto Martins, que analisa uma ação apresentada por deputados do PT. Os parlamentares alegam que a divulgação da delação teve como objetivo prejudicar a campanha do partido. Sérgio Moro disse que não há no depoimento de Palocci qualquer referência a Fernando Haddad, que não pode interromper o trabalho apenas porque há uma eleição em curso e que a divulgação era necessária porque é preciso analisar benefícios a serem concedidos a Palocci. O Ministério Público da Bahia denunciou Paulo Sérgio Ferreira de Santana pelo assassinato do mestre capoeirista Moa do Catendê e quer que ele seja levado a júri popular, sujeito a mais de 40 anos de prisão. Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, Paulo Sérgio matou Moa do Catendê por causa de uma discussão sobre partidos políticos. O inquérito afirma que horas depois do fechamento das urnas no primeiro turno, numa conversa com amigos num bar, o capoeirista declarou ter votado em Fernando Haddad. Ainda segundo o inquérito, Paulo Sérgio se intrometeu para defender Jair Bolsonaro e houve uma discussão. Paulo Sérgio pagou a conta do bar e saiu, mas voltou e esfaqueou Moa do Catendê. A seguir, a Polícia Federal prende suspeitos de desviar dinheiro da saúde pública. O presidente do PROS, Eurípides Júnior, está foragido. O nosso melhor não é só o que está dentro do nosso rigoroso processo de qualidade. Também não é só o que está dentro das nossas granjas. Nem só o que está dentro do nosso sistema de congelamento e das nossas embalagens. O nosso melhor está nas pessoas que de dentro da Sadia fazem de tudo para que o frango que você tem dentro da sua casa não seja qualquer frango. Sadia, o nosso melhor está dentro. Venha aproveitar o Feirão Toyota Fest dias 19 e 20 no estacionamento do Barra Shopping. Toda a linha Toyota com IPVA e emplacamento grátis no feirão. Corolla XEI 2019 por R$ 99.990 à vista, com taxa zero no ciclo Toyota e kit de acessórios genuínos grátis. Yaris Sedan com parcelas de R$ 699 no ciclo Toyota e kit de acessórios genuínos grátis. Feirão Toyota Fest no estacionamento do Barra Shopping nos dias 19 e 20. No ciclo Toyota, a recompra é garantida. Aqui no bairro, o povo adora uma fofoca. Espalha por aí ofertas imbatíveis só no Multimarket. Leite Godin ou Coatá 2,69, Coca-Cola 6,99, Boêmia Latão 2,99, filé de frango Perdigão 7,99, hambúrguer Texas Burger 9,98, linguiça mista Perdigão ou de frango Seara 7,98 e a Monte Oferta Lasanha Resende 5,99. Multimarket, o seu amigo do bairro. Beba com moderação. Sucesso absoluto de vendas. E para comemorar, no mês Chevrolet, as ofertas e as condições especiais foram prorrogadas. É isso mesmo, ofertas imperdíveis em toda a rede Chevrolet. Tracker Turbo automático com desconto de até R$7.000 e 2 anos sem nada de juros. Onix 2019 completo com Chevrolet MyLink, taxa zero e parcelas de R$399. Em outubro, a vida é assim. Ninguém vai fazer melhor que a Chevrolet. Aproveite que é por pouco tempo. O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murad, do PRP, foi preso por suspeita de desvio de dinheiro público. Ricardo Murad passou o dia prestando depoimento na Polícia Federal em São Luís. Ele se apresentou pela manhã sozinho, sem advogado. Mais cedo, a polícia tinha ido à casa dele para cumprir o mandado de prisão temporária, mas ele não estava. Murad foi secretário de Saúde do Maranhão por 2 vezes, no período de 2009 a 2010 e de 2011 a 2014, durante os governos de Rosiana Sarney, do MDB, que é cunhada do ex-secretário. A investigação começou em 2010, quando a Secretaria de Saúde passou a terceirizar a gestão de servidores e de hospitais, o que, segundo os investigadores, facilitou a contratação de empresas sem licitação e a contratação de funcionários sem concurso público. Ainda de acordo com a investigação, o esquema continuou até 2016. A operação de hoje, batizada como Sermão aos Peixes, está na 6ª fase. E só nas 2 últimas etapas, apurou um desvio que ultrapassa os R$30 milhões. Segundo a investigação,
As empresas terceirizadas forjavam contratos com empresas fantasmas para desviar o dinheiro da saúde e pagavam salários a pessoas que não trabalhavam e eram indicadas por políticos. Além do Maranhão, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão em Goiás, Tocantins e Pará, 11 ao todo. No Distrito Federal, houve busca e apreensão em um escritório de advocacia. E também em Imperatriz, no interior do Maranhão, na casa do deputado estadual reeleito Antônio Pereira Filho do DEM, que é médico e, segundo a polícia, tem ligação com uma empresa beneficiada com os desvios. A Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de 15 milhões de reais dos envolvidos. A defesa de Ricardo Murat e a ex-governadora Rosena Sarney não quiseram comentar. Ela afirmou que não é parte da investigação. A Secretaria de Saúde do Maranhão declarou que colabora com a Polícia Federal e demais órgãos. O deputado estadual Antônio Pereira não deu retorno à nossa tentativa de contato. A Polícia Federal prendeu 7 pessoas numa operação de combate ao desvio de recursos federais em Marabá, no sudeste do Pará. O presidente do partido PROS está foragido. Policiais federais foram a 2 endereços em Brasília. Um deles, a sede do PROS, que fica no Lago Sul, bairro nobre da cidade. Eurípides Júnior, presidente nacional do partido, não foi encontrado. Eurípides Júnior é considerado foragido. Antes do mandado de prisão, ele estava circulando em Brasília normalmente, fazendo contatos políticos e atividades partidárias. Ontem mesmo, ele esteve na sede do PROS. Eurípides está sendo investigado na Operação Partiales, desdobramento de uma investigação de 2016 sobre desvios na Prefeitura de Marabá, no Pará. O Jornal Nacional teve acesso à decisão do juiz Heitor Moura Gomes, que relata que Eurípides Júnior teria simulado a compra de uma aeronave, sendo mera simulação para dar ares de legalidade à aquisição do bem, após denúncias contra João Salame e o próprio PROS. E que a prisão pode auxiliar no desvendamento de provas de outros envolvidos, enquanto que, caso em liberdade, possivelmente poderiam tentar ocultar ou destruir provas. Também em Brasília, a PF prendeu João Salame Neto, ex-prefeito de Marabá e atual diretor de atenção básica do Ministério da Saúde. A decisão diz que há indícios de que ele era o responsável por articular o esquema de recebimento de propina enquanto prefeito de Marabá. E destaca que ele possui relevante cargo no Ministério da Saúde, havendo sérios riscos que, seguindo o mesmo modo de atuar por anos, possa continuar a prática dos ilícitos. O PROS e Eurípides Júnior declararam que o partido preza pela lisura e pela transparência, que o avião citado na operação foi comprado e vendido legalmente e a transação informada à Justiça Eleitoral, e que não há qualquer envolvimento do PROS ou do presidente do partido em atos ilícitos. Nós não conseguimos contato com a defesa de João Salame Neto. O PROS compõe com o PCdoB a coligação do candidato do PT, Fernando Haddad. Um trecho da delação do dono da empreiteira Engevix cita suspeita de pagamento de propina para o presidente Michel Temer e para o amigo dele, o coronel João Batista Lima Filho. O STF homologou a delação. A Polícia Federal descobriu que essa pequena empresa, a PDA Arquitetônica, do coronel João Batista Lima Filho e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, não tem nenhum funcionário registrado, mas desde 1999 possui contratos milionários. A PF concluiu que a PDA movimentou entre 2009 e 2015 52 milhões de reais e identificou pagamentos ligados a empresários do setor portuário. Mas não é só. Segundo a PF, a pedido do coronel Lima e do então secretário de Aviação Civil Moreira Franco e com conhecimento de Michel Temer, o empresário José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, pagou R$1 milhão em propina. Em delação à Polícia Federal, Antunes Sobrinho contou ao delegado Kleiber Malta Lopes que foi procurado por Lima em 2010 para fazer uma parceria entre a Argeplan, empresa de Lima, e a Engevix para concorrer a uma licitação da eletronuclear, num projeto da usina de Angra 3. Em 2014, com o contrato já fechado, Lima disse a Antunes que ele deveria doar dinheiro para o então PMDB, partido de Temer. O dono da Engevix contou que se encontrou 2 vezes com o presidente Temer e que numa das vezes Moreira Franco também estava junto. Foi quando surgiu o nome de Lima e Temer respondeu que ele era a pessoa de confiança. Manifestamos ao vice-presidente que nós tínhamos uma ótima relação com o Lima. Ele até aqueceu dizendo que é muito bom que trate com o Lima, qualquer assunto que sejam necessários também sigam tratando com o Lima, né?
deixou bem claro isso aqui para mim, de uma maneira insofismável e cristalina. Antunes explicou que pediu a uma empresa de publicidade que tinha ganhado uma licitação em Brasília para fazer o pagamento de R$1 milhão na conta da PDA, empresa de Lima. Naturalmente, o Lima acresceu os impostos, isso eu sei, acresceu aí acho que 15%, que é SS, PIS/COFINS, e para que ele recebesse líquido no valor de R$1 milhão. Então, o senhor confirma que fez essa engenharia para cumprir esse compromisso em função do pedido do Lima e do Moreira Franco? Sem dúvida. O delegado Kleiber Malta Lopes pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito para apurar esse pagamento de R$1 milhão a pedido do Coronel Lima, do ministro Moreira Franco e com o conhecimento do presidente Michel Temer. A defesa do presidente Michel Temer não quis se manifestar. A defesa do ministro Moreira Franco declarou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o que classifica como inverdade e invenção e que pretende tomar as medidas jurídicas necessárias tão logo conheça os termos da delação. A defesa da Argeplan e da PDA declarou que vai se manifestar nos autos do inquérito e que as operações das duas empresas foram absolutamente regulares. O advogado de João Batista Lima Filho e de Maria Rita Fratesi também declarou que os dois só vão se manifestar no inquérito. O MDB não quis comentar e nós não conseguimos contato com a Eletronuclear. A seguir tem a previsão do tempo. Donald Trump diz que o jornalista desaparecido no consulado saudita deve estar morto. E a gente volta indo direto a São Paulo, falar com a Maria Júlia Coutinho para saber da previsão do tempo. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca para a gente hoje?
Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a chuva chegou chegando com força e com rajadas a vários cantos do país e atingiu em cheio, principalmente o Paraná. As rajadas de mais de 100 km por hora viraram um avião aí de pequeno porte em Maringá. Um instrutor que tentou recolocar o avião de pé se feriu. Em Goiânia, os ventos derrubaram árvores que levaram um poste para o chão. A lona que cobriu uma piscina foi parar em cima de uma fiação do outro lado de uma rua. BH também ficou caótica com o temporal que caiu e derrubou árvores pela cidade. A enxurrada arrastou um carro, como a gente vê aqui. Amanhã vem mais chuva volumosa para Belo Horizonte e também para quem estiver nessa área aqui entre Vitória, Goiânia e Porto Velho. Alerta de temporais com aquele pacote completo, raios, rajadas e granizo. E faz calor nessas capitais. Olha só, 32 em BH, 33 em Vitória, 29 em Goiânia e 31 lá em Porto Velho. No sul, a chuva vai perdendo força, tanto é que amanhã será Curitiba da Garoa, com 20 graus de máxima. Tem frente fria a caminho de São Paulo e do Rio e, consequentemente, tem virada à vista também. São Paulo, que teve 30 graus hoje, vai ter 23 amanhã e dia molhado. Sábado faz 21 e tem previsão de garoa. No Rio fez 32 nessa tarde, amanhã 28 com chuva e no sábado começa o dia com chuva e termina com garoa, 25 de máxima, mesma máxima de domingo. O Nordeste volta a ter sol sem sombra de chuva, tempo firme e calor, Renata, em todas as capitais da região. Essa primavera tá animada, hein, Maju? Animadíssima. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o jornalista que desapareceu no consulado saudita na Turquia deve estar morto. Pela primeira vez, Donald Trump admitiu que, ao que tudo indica, o jornalista do Washington Post está morto. E que, se isso se confirmar, as consequências para a Arábia Saudita vão ser severas. Mais cedo, o secretário de Estado Mike Pompeo tinha aconselhado Trump a dar mais alguns dias para os sauditas completarem um relatório sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi no consulado em Istambul. A Casa Branca pode preferir a cautela, mas na Turquia existe pressa. A polícia diz que está procurando o corpo, ou partes do corpo, ao redor de Istambul. Os serviços de segurança turcos afirmam que as imagens e o som gravados dentro do consulado mostram que os dedos de Khashoggi foram cortados, ele foi decapitado e o corpo foi desmembrado. Coincidência ou não, um dos 15 homens que teriam participado da operação, Mashal Saad al-Bostani, morreu num acidente de carro ontem, na capital saudita. A suspeita de que a família real sabia o que estava acontecendo com Jamal Khashoggi está custando caro à imagem da Arábia Saudita. A maior conferência econômica já planejada no país, que começa na terça-feira, tinha atraído nomes importantes do mundo inteiro. Mas as desistências estão se acumulando. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, não vai mais, nem a diretora do FMI, Christine Lagarde, ministros europeus e representantes de grandes empresas. O Papa Francisco recebeu hoje um convite para visitar a Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi pessoalmente ao Vaticano transmitir o convite do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Francisco prometeu analisar a possibilidade de fazer a viagem. Seria a primeira de um líder da Igreja Católica ao país mais fechado do mundo. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, teve vários compromissos hoje em São Paulo. Ele entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma nova versão de seu programa de governo, que exclui a proposta de uma nova constituinte. O candidato também criticou o adversário e o partido entrou na Justiça pedindo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, do PSL, por suposto esquema de divulgação de notícias contra o PT nas mídias sociais. Pela manhã, Fernando Haddad deu uma entrevista para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e falou sobre geração de emprego. Tem muita obra parada no Rio, nós vamos retomar para gerar empregos.
O candidato do PT teve também um encontro com advogados e juristas. Eles entregaram um manifesto com mais de 1.500 assinaturas pedindo a continuidade do regime democrático. Quem lutou pela democracia no Brasil foram os juristas democráticos. Goste-se ou não das arcadas da PUC, a gente sabe que foram nessas instituições que várias piras foram acesas em nome da liberdade. Várias. Na terça-feira, Fernando Haddad entregou ao TSE uma nova versão de seu programa de governo. É a terceira desde o pedido de registro da candidatura do PT, ainda com o nome do ex-presidente Lula. A versão anterior propunha uma nova Assembleia Constituinte. Isso foi retirado. Também houve mudança no item sobre o Supremo e outros tribunais superiores. Antes, o programa defendia instituir tempo de mandato para os juízes. Agora fala só em debater o tema. Onde antes eram citadas políticas de promoção da orientação sexual e identidade de gênero, agora aparecem políticas de combate à discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero. Por fim, houve alteração no trecho sobre a política para as drogas. A versão anterior pregava a necessidade de olhar para experiências internacionais que colhem resultados positivos com a descriminalização e a regulação do comércio. A atual apenas cita experiências internacionais, sem usar a palavra descriminalização. O PT entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro, em decorrência de um suposto esquema de divulgação de notícias contra o partido, que teria sido pago por empresários. Os advogados do PT entendem que houve abuso de poder econômico e uso indevido do WhatsApp. O partido se baseou em reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, segundo a qual empresários pagaram pelo impulsionamento em massa de mensagens contra o PT e preparam uma grande operação para a reta final do segundo turno. Por meio de Caixa 2, eles resolveram financiar uma campanha de difamação, de inverdades, a meu respeito. Mas o fato é que nós estamos diante de uma tentativa de fraude eleitoral. E eu fico perplexo de ver que o pressuposto dessa campanha foi liquidar a eleição no primeiro turno, para que as notícias de hoje não viessem à tona. À tarde, Fernando Haddad teve um encontro com organizações de defesa dos animais. Depois, o candidato do PT se reuniu com um grupo de intelectuais. Eles entregaram a Haddad uma carta pedindo que ele convide adversários do primeiro turno da eleição, comprometidos com a democracia, como Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Amoedo e Marina Silva, para formar uma coligação eleitoral e, em caso de vitória, um governo de coalizão. Haddad respondeu que está em contato com personalidades para ocupar cargos públicos se ganhar a eleição e disse que está aberto à ideia de um governo de unidade nacional, comprometido com mais liberdade, democracia e justiça social. É um pacto pela governabilidade, é um pacto pela democracia, é um pacto para levar mais direitos para as pessoas e é um pacto, e esse eu faço questão de frisar, por um governo amplo, um governo que realmente responda à nacionalidade do país, né? Isolando essas forças retrógradas que ameaçam hoje o Estado democrático de direito e o Estado social que nós, a duríssimas penas, conseguimos concretizar de alguma maneira. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, declarou que a campanha de Jair Bolsonaro nunca contratou empresas para fazer qualquer tipo de impulsionamento de publicações em redes sociais. Bebiano disse que o crescimento nas redes sociais é orgânico, porque, segundo ele, Bolsonaro tem um diálogo direto e verdadeiro com a população. Bebiano disse ainda que todas as doações, tanto para a campanha quanto para o partido, foram de acordo com a legislação. O presidente do PSL classificou as declarações de Fernando Haddad como, abre aspas, um sinal claro de profundo desespero de quem vai perder a eleição, fecha aspas, e disse que Haddad certamente será processado. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, defendeu hoje a junção dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente em um só. Ele disse que é preocupado com questões ambientais e que a medida visa acabar com as disputas que, segundo ele, existem entre as duas pastas. Bolsonaro passou hoje por novos exames. Os médicos disseram que, do ponto de vista clínico, ele está liberado para os debates, mas ressaltaram que a presença do candidato depende dele em função da bolsa de colostomia.
Segundo os médicos, a bolsa deixa alguns pacientes fragilizados. Bolsonaro disse que não se sente em condições físicas de participar dos debates. O candidato do PSL não saiu de casa durante a manhã. Às 9h45, os médicos do Hospital Albert Einstein de São Paulo vieram até a casa dele, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para avaliar Jair Bolsonaro. A primeira cirurgia do candidato, depois que ele sofreu uma facada durante a campanha em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, completou agora 42 dias. Depois, Jair Bolsonaro sofreu ainda outra intervenção. Desde que ele teve alta no hospital, no dia 29 de setembro, Jair Bolsonaro tem sido avaliado aqui na casa dele, neste condomínio do Rio. Mas hoje, os médicos saíram sem falar com a imprensa às 11h50. O Hospital Albert Einstein divulgou uma nota dizendo que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi submetido hoje à avaliação médica multiprofissional de exames de imagem e laboratoriais, que se mostraram estáveis. Apresenta boa evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia. Ainda permanece como fator limitante relativo à presença da colostomia. Os médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, ouvidos pela TV Globo, disseram em mensagens que o comparecimento a debates depende apenas dele, ou seja, do ponto de vista clínico, ele está liberado. Os médicos afirmaram que há pacientes que com colostomia ficam fragilizados e que tem pacientes que toleram bem. O médico acrescentou que, como a colostomia é recente, depende de como o candidato vai se sentir muito tempo fora do ambiente domiciliar. A colostomia é um procedimento que liga uma parte do intestino à parede do abdômen para criar um novo trajeto para fezes e gases, que ficam armazenadas numa bolsa externa. À tarde, o candidato disse que não se sente em condições físicas de ir ao debate em função da bolsa de colostomia. Eu estou me sentindo bem, temos as restrições pela gravidade exatamente da lesão. Foram aproximadamente 15 centímetros a facada, perdi 2 litros de sangue no mesmo dia, cortou vários pontos do intestino, inclusive o grosso, onde espalhou fezes por toda a região abdominal, e a restrição é a bolsa de colostomia. Então, eles até dizem, né, que eu poderia comparecer a um debate, mas teria muita chance de ter uma recaída, um problema, e ter que voltar ao hospital. Então, conversando com a minha família, em primeiro lugar, a minha saúde. Afinal de contas, não adianta ser presidente sem saúde. Jair Bolsonaro também falou sobre sua intenção de unir o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente e disse que isso não prejudicará a necessidade de preservação de áreas como a Amazônia. Olha, a Amazônia tem que ser preservada, ninguém discute isso aí, mas temos problema na Amazônia. As enormes reservas indígenas, que há muito tempo, a autodeterminação dos povos indígenas, ao entrar nesse caldeirão, nós podemos ter novos países dentro do Brasil. Temos que nos preocupar com isso. Na visão de Bolsonaro, a junção dos 2 ministérios não dificultará a defesa do meio ambiente, principal preocupação dos ambientalistas, mas reiterou que seu desejo é acabar com as disputas que diz haver hoje entre as duas áreas. Não dificulta, porque eu poderia botar uma pessoa do mesmo perfil ideológico na agricultura e no meio ambiente, não dificulta em nada. Agora, o que não pode continuar acontecendo? É uma briga entre ministérios. Então, um partido indica o ministro do meio ambiente, o outro partido indica lá para a agricultura, e os problemas estão aí. É a indústria da multa, é para você tirar uma licença ambiental, que, lógico, tem que fazê-la com bastante cuidado, mas não pode levar 10 anos ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Agora, sou sim uma pessoa interessada em preservar o meio ambiente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a disseminação de mensagens falsas nas redes sociais não convém à democracia. Ontem, a presidente do TSE pediu serenidade às candidaturas de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. A ideia de reunir os dois lados foi da própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Estavam presentes os ministros do Supremo e do TSE, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. A ministra pediu aos advogados das duas candidaturas à presidência serenidade, compromisso contra a violência e contra a divulgação de mensagens sem fundamentos atacando as urnas. O advogado de Jair Bolsonaro disse que as mensagens falsas são preocupação da campanha e que o candidato quer que os casos de violência sejam apurados. Eu penso que só o fato de nós estarmos aqui dialogando já é uma vitória, sem dúvida alguma.
Um dos coordenadores de campanha de Fernando Haddad disse que é importante descobrir a origem das mensagens falsas, as fake news. A disseminação de fake news dessa forma, ela deforma a democracia brasileira. Ela altera o resultado eleitoral. Os representantes dos candidatos também fizeram sugestões à ministra. Entre elas, que Rosa Weber faça um pronunciamento com uma mensagem de confiança de que as urnas são seguras. Uma das preocupações do Tribunal Superior Eleitoral é combater as contestações à votação eletrônica, muitas propagadas por meio de fake news. Hoje, os advogados das campanhas de Bolsonaro e Haddad também se reuniram com a Procuradora-Geral Eleitoral. Raquel Dodge afirmou que a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais não convém à democracia. Uma democracia não pode haver censura, mas é preciso também que não haja abuso, não haja ilícito no modo como as pessoas se expressam, no modo como elas convencem os demais vizinhos, eleitores, a apoiar um determinado candidato, e também não pode haver uma cooptação viciada da vontade eleitoral. O ministro Edson Fachin pediu fair play para que os candidatos sigam as regras do jogo. Pratiquemos o fair play, que significa cumprir e fazer cumprir as regras do jogo. Haverá um Estado a gerir e uma sociedade a atender em todas as manhãs seguintes ao pleito eleitoral. Com segurança e transparência, a Justiça Eleitoral tem atuado e continuará atuando, e para tanto conta sempre com a diligência constante e permanente do Ministério Público Eleitoral. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está investigando as fake news e que espera apresentar conclusões nos próximos dias. A Associação Brasileira de Imprensa divulgou um termo de compromisso assinado pelos candidatos, no qual Jair Bolsonaro e Fernando Haddad garantem que vão respeitar a Constituição e se comprometem em assegurar os direitos à informação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A seguir, o Hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil.
Os Jogos da Juventude de Buenos Aires terminaram hoje com recorde de público. No último dia dos Jogos, medalha de ouro para o Brasil no futsal. Marta estava lá só para entregar os mascotes aos campeões. Estou muito feliz e agradecida por ter vivido esse momento aqui com essa turma. O Brasil terminou o evento com 15 medalhas, 2 ouros, 4 pratas e 9 bronzes. Ganhamos nos tatames, nas pistas, na piscina. E começamos a ver modalidades que vão estar nos Jogos Olímpicos, como a competição de escalada e a bike estilo livre. Essas fazem parte do programa de Tóquio em 2020. A anfitriã argentina termina os Jogos comemorando um recorde, que nem tem a ver com o número de medalhas conquistadas por seus atletas. É isso aqui, ó. Em nenhuma das 2 edições anteriores, juntou tanta gente para ver a competição. Com eventos gratuitos, 800 mil pessoas passaram pelos locais de competição. 200 mil a mais do que nos Jogos de Nanquim e 520 a mais do que em Singapura. E quando faltaram lugares, o telão resolveu. Os parques ficaram cheios e com atrações para todo mundo. Os argentinos inovaram também na cerimônia de abertura, pela primeira vez aberta e na rua. Mais de 200 mil pessoas foram ao obelisco da Avenida 9 de Julho. Os Jogos da Juventude reuniram atletas de 15 a 18 anos, o futuro do esporte mundial, que já deixaram futuras gerações bem interessadas no que viram. Aqui no Brasil, os jogadores do Cruzeiro foram recebidos com muita festa em Belo Horizonte depois do título da Copa do Brasil. Muita gente aí nem dormiu. Torcedores que foram cedo ao aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, receber os campeões da Copa do Brasil. Gratificante, né? Poder dar alegria para o nosso torcedor, entrar para a história aí do clube. Centenas de cruzeirenses acompanharam o comboio no percurso até o Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, outros milhares esperavam na Praça 7, no centro de BH. Os jogadores subiram num trio elétrico e desfilaram pelas ruas da capital mineira para comemorar o título pelo 2º ano seguido. A conquista foi na Arena do Corinthians, num jogo em que o ato de vídeo foi decisivo. O Robinho fez 1-0 Cruzeiro. Após consultar o ato de vídeo, o juiz marcou o pênalti do Thiago Neves no Ralf. As imagens que nós temos à disposição, eu não tomaria a mesma decisão que o árbitro tomou, não marcaria a penalidade. O Jadson bateu e empatou 1-1. O Corinthians virou com este belo chute do Pedrinho, mas com a ajuda do árbitro de vídeo, o juiz viu essa falta do Jadson no Dedé e anulou o gol. Se existir no início da jogada, conforme a gente vê na imagem, se tapa no peito do Jadson no Dedé, não foi no rosto, foi no peito, o árbitro deve anular o gol. A vitória cruzeirense saiu dos pés do Arrascaeta. 2-1. Cruzeiro, ex-campeão da Copa do Brasil, maior vencedor do torneio. Os cruzeirenses têm muitos motivos para comemorar. Além de conquistar mais um título, o clube faturou um prêmio de 50 milhões de reais e foi o primeiro brasileiro a garantir vaga na Libertadores do ano que vem. Por enquanto, eles não querem pensar muito no futuro, só querem saber de festa. Se eu falar, eu acho que eu tomo uma multa. Mas foi bom demais, uma cachaçada danada. No começo da noite, a comemoração parou o centro da cidade. O Jornal da Globo é depois de os melhores anos das nossas vidas. Boa noite. Boa noite, até amanhã.